É um prazer enorme cultuar a Deus com os irmãos. Domingo nós não estávamos aqui, nós sentimos tanta falta, irmãos. Alguns irmãos mandou mensagem: puxa vida, o culto estava muito gostoso, estava uma bênção, mas nós sentimos falta de vocês lá. Deus abençoe, meu querido. E eu disse no grupo, e é uma grande verdade, irmãos, a gente sente mais falta do que talvez vocês sintam da gente, a gente acostumou. Eu gosto muito dessa casa, eu gosto muito dessa igreja, eu gosto muito de ser recepcionado pelos irmãos, sempre com paz do Senhor, sempre um abraço, sempre um sorriso. Poxa vida, a gente sente muito, muito feliz mesmo e agradecido a Deus por esse carinho de vocês. Glória a Jesus. Igreja do Senhor, sem muita demora, quero compartilhar com você um texto. Já comentei aqui uma vez, num culto, numa introdução, eu acredito, mas hoje eu vou compartilhar com você, em nome de Jesus, um texto que está registrado lá em Marcos, capítulo 6, versículo de número 41, Marcos 6, 41, igreja. Marcos 6, 41 é um texto muito conhecido da igreja, mas tem algo muito importante aqui para nós, através dessa campanha que nós tivemos. Hoje, como já foi dito, hoje é o encerramento, né? Hoje é o agradecimento. A partir da próxima quarta-feira, já o tema, qual é o tema, Pedro? Vai tudo bem contigo? Olha que tema lindo, meus irmãos. Quando aquela mulher está com o seu filho morto a casa, e ela fala assim: não, eu me recuso a fazer eu me recuso a procurar os trâmites para fazer o velório. Não, eu me recuso. Eu vou buscar o homem de Deus e ele tem uma coisa para me dizer. Olha que fé, gente. Ela deixa lá o menino ali, geladinho, morto lá, e ela vai procurar o homem de Deus. E o homem de Deus pergunta para ela: vai bem com você? Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu esposo? Está tudo bem com o seu filho? Geazi, primeiro Geazi que pergunta, né? Aí então ela disse: vai tudo bem. Porque não era hora para falar para Geazi. Ela tinha a hora certa para quem ela ia ter que, sabe, abrir o seu coração. Tem hora que você abre o coração para a pessoa errada, viu, meu irmão? Mas isso é para a próxima campanha, tá bom? Vai ter que tomar cuidado. Às vezes você abre o seu coração e você não percebe que você está falando com Geazi. Não é para você falar com Geazi. Com Geazi, quando ele perguntar, quando ele vir xeretear a sua vida, você tem que falar o quê, meu irmão? Vai tudo bem. Coloca um sorrisão 9:15 no rosto e fala: tá tudo bem. Não vem não, Geazi, querer saber da minha vida. Depois, aí a hora que eu falar com o homem de Deus, aí eu vou abrir o meu coração, vou falar. Mas isso aí é tema para a próxima campanha, né, Pedro? Como eu já disse. Marcos 6, 41 diz assim então: e tomando ele 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu os pães, e deu aos discípulos para que pudesse ir adiante deles, e repartiu os 2 pães, repartiu os pães e os 2 peixes por todos. Versículo de número 42. E todos comeram e ficaram fartos. Amém? Repita isso. E todos comeram e ficaram fartos. Diga glória a Jesus. Pode sentar, dando glória a Deus. O texto bíblico diz, se você voltar um pouquinho, lá no versículo 30, no versículo 31, que Jesus, depois de estar com uma multidão, ele sai, ele fala: vamos
pega os discípulos e eles vão para um lugar mais deserto, versículo de número 32, tem essa informação aí, que Jesus pega os seus discípulos e vai para um lugar mais deserto, para ter um tempo de intimidade com os discípulos, para passar algumas orientações, para dar alguns conselhos, porque discípulo que é discípulo, meu irmão, está no pé do mestre, viu, meus irmãos? Eu vou repetir, discípulo que é discípulo, ele está próximo do mestre, ele tem prazer de estar próximo do mestre, porque toda vez que o mestre abre a boca, ele está ensinando, ele está aprendendo. Toda vez que o mestre abre a boca, ele está aprendendo. Então o discípulo tem, sabe, um prazer, tem um desejo de estar junto com o seu mestre. Ou seja, ele não perde reunião, mas sempre está disposto a ouvir a palavra de Deus. Isso já vai um gancho para nós aqui, né, meus irmãos? Sim ou não? A gente tem que ter prazer de estar na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. A gente, eu e você, nós temos que ter, sabe, irmãos, esse desejo de estar, como o salmista diz lá no Salmo 42, como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aí ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus. Ô gente, quem está com sede procura a fonte, sim ou não? Quem está me ouvindo, diga amém. Se você está com sede, você vai procurar água, sim ou não? Para matar aquela sede. Quando o homem, quando a mulher, ou seja, o ser humano, ele tem sede de Deus, ele vai buscar a Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus. O texto bíblico diz, e nela ele medita de dia e de noite. Oh, glória a Deus. Amém, igreja do Senhor? Então, o texto vai dizer que quando aquela multidão percebe que Jesus sai para ir num lugar mais reservado, ali no deserto, o texto está dizendo aí, o versículo de número 33, se você tiver com a Bíblia aberta, eles perceberam que era Jesus que estava indo ali, e chegaram primeiro do que ele. Olha, isso que é sede de estar com Deus. Olha, isso que é sede de ter, sabe, essa intimidade, esse prazer de estar com Deus, porque quando eles perceberam que Jesus ia para um determinado lugar, eles conheciam o mestre, então eles já imaginavam, opa, Jesus está indo lá naquele lugar, vamos correr para lá. E antes que Jesus chegasse, eu acho isso lindo, gente, antes que Jesus chegasse, eles já estavam lá com sede. Por quê? Porque quem ia chegar ali? A fonte da vida. Quem ia chegar ali? O pão da vida. Então eles falaram, não existe nenhum outro lugar melhor que eu possa estar, senão estar junto com Jesus, junto com o mestre. Eu não vou perder essa oportunidade. Ele vai estar lá, eu vou chegar primeiro. Olha que gostoso isso, irmãos. Como a gente tem sede. Às vezes a gente percebe, sabe, os discípulos que têm, sabe, uma lerdeza, né? Pensa muito. Não, gente, é o mestre que está lá, você tem que ter pressa, porque onde tem o mestre tem a bênção. Onde tem Jesus tem milagre, aonde tem Jesus tem resposta, aonde tem Jesus tem sabe, a resposta daquilo que você precisa. E muitas vezes nós procuramos em tantos outros lugares, vamos para tantos outros lugares, procuramos outros conselhos, sendo que está ali Jesus e você está à sua disposição, e muitas vezes nós deixamos isso para outra hora. Não pode, gente. Você quer a bênção? Se eu quero a bênção, eu tenho que estar com o dono da bênção.
Amém, gente? Não tem jeito, não tem outro caminho, irmão Daniel. Se eu quero estar no lugar da bênção, eu tenho que estar com quem manda na bênção. Então eu se aproximo dele e o milagre acontece. Não é muito difícil, é até simples. É que a gente complica. Geralmente eu falo isso aqui. Muitas vezes é nós que complicamos, viu, meus irmãos? Mas Jesus é simples, Jesus já nos deu o caminho. Então, Jesus, já que o texto bíblico diz que ele olha aquela multidão e ele tem a impressão que são, o texto bíblico aqui, ele tem compaixão no versículo de número 34, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus começou a ensinar. Toda vez que Jesus está, você aprende, viu, meu irmão? Eu vou falar de novo para você dar glória. Toda vez que Jesus está, ou toda vez que é anunciada a palavra de Jesus, você aprende. Oh, glória a Deus. E hoje tem aqui algumas instruções que você já ouviu, mas que nós vamos relembrar nessa noite, que de vez em quando é bom a gente relembrar alguns ensinos, algumas instruções, para que nós não podemos bobear, meus irmãos, nós não podemos desviar do caminho da bênção. Oh, glória a Jesus. O texto bíblico diz que os discípulos estão preocupados, porque Jesus está falando agora. Jesus começa a falar, e quando Jesus fala, ele tem muita coisa para falar, ele tem muito ensinamento, ele tem muita instrução, Reginaldo, e Jesus vai falando e vai falando. O texto bíblico diz que o tempo vai passando, os discípulos começam a ficar preocupados com aquela multidão, irmã Cleusa. Os discípulos começam a ficar preocupados com a multidão, e falam: Jesus, esse povo vai, se o senhor não... Olha, eu acho que o senhor está meio empolgado aí, o senhor está muito animado, Jesus. Mas o senhor precisa despedir o povo para eles ir embora. Eles estão longe de casa. Eles não vão encontrar alimento no caminho. Eles vão passar fome no caminho de volta. E à noite, tem os perigos da noite. Então, Jesus, despede esse povo para que eles vá embora para casa. Olha os discípulos preocupados com o trabalhar de Jesus. Tem hora que a gente começa a querer ensinar Jesus algumas coisas, né, meus irmãos? Parece que, e talvez até num bom sentido, não é? Mas irmãos, Jesus está no controle, pode deixar que Jesus sabe o que Ele está fazendo. Tem hora que a gente fala assim: não, Jesus, eu acho que é melhor o senhor fazer esse caminho aqui. Jesus, eu acho que aquela pessoa é melhor, ponha lá, faz esse trabalhar. Jesus, eu acho que tem gente mais qualificada. Tem hora que a gente quer ensinar a Jesus como é que ele tem que fazer o serviço dele, né, meus irmãos? E aí ele está falando: pode ficar cegado, eu estou no controle. E tem um detalhe: eu uso quem eu quero. E eu tenho um detalhe, tem mais uma ainda: eu não uso os capacitados, eu capacito os escolhidos. Pode dar glória a Deus aí, gente. Tem hora que você fala assim: não, mas eu não sou capacitado. É você mesmo que Deus quer usar, porque olha, é Ele que vai te encher de capacidade, é Ele que vai te encher de ousadia, é Ele que vai te encher de conhecimento. Pode deixar, se Ele escolheu, é Ele que garante, viu, meu irmão? Quem pode dar glória para Jesus? Ai, bora. Oh, meu Deus do céu. Os discípulos: Jesus, calma lá, Jesus. Aí Jesus, que gosta, porque Jesus muitas vezes gosta de dar uma complicada na situação. Sabe, irmão, tem hora que Jesus gosta de dar parece que Ele nos leva para alguma situação que nos faz ficar e pensar assim: e agora? O que eu faço? Agora Jesus fez uma pegadinha comigo aqui. Por quê? Porque Jesus fala assim: viu, eles estão com fome? Você acha que eles vão passar necessidade?
Jesus fala no versículo de número 37. Jesus, eles porém, despede os que vão aos lugares das aldeias circunvizinhas para que comprem para si, porque não tem que comer. Aí Jesus, no versículo 37, ele porém respondendo disse: dai-lhes vós de comer. Aí, os discípulos já estavam mandando a multidão embora. Jesus despede logo esse povo embora, Jesus, porque nós não temos que dar de comer para eles. Aí Jesus vem com essa frase, com esse desafio para os discípulos. E qual é o desafio? Porque tem hora que Jesus nos dá alguns desafios, meus irmãos, que nos pega assim meio no contrapé. Quem está me entendendo isso aqui? Tipo assim, por essa eu não esperava, Jesus. Esse desafio aí, Senhor, e agora? Por essa eu não esperava. Jesus fala assim: não, dê-lhes vós de comer. Eles responderam: nós compraremos 200 dinheiro de pães para dar de comer? Eles estão dizendo assim: Jesus, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, 200 dinheiros, não daria para alimentar essa multidão. E se nós tivéssemos esse dinheiro, não tem nenhuma padaria, não tem nenhum mini mercado Aliança, não tem nada por aqui. Você acha que eu não ia falar do meu mercado? Não tem nada para me comprar aqui, Jesus. Como é que nós vamos alimentar esta multidão? Aí é tão interessante, porque muitas vezes a gente pensa assim. Aí Jesus vem com a primeira lição assim que nos faz pensar. Jesus diz assim, está com a Bíblia aberta? Versículo de número 38, Marcos 6, 38, a primeira pergunta de Jesus é: e ele lhes disse: quantos pães tendes? Os discípulos falaram: se eu tivesse aqui 200 dinheiro, tem hora que a gente começa a fazer umas viagens, né, meus irmãos? Na nossa uma viagem imaginária, assim, de uma conta bancária cheia cheia de números, cheia de zero ali. Nossa, meu Deus, lotada de dinheiro. Aí você fala: se eu tivesse essa grana que eu estou imaginando aqui agora, não teria problema. Eu ia fazer, ia acontecer. Eu ia ser uma pessoa generosa. Não, eu ia repartir com as pessoas. Eu ia ver os necessitados. Entendeu, gente? Se eu tivesse, esse é um dos problemas que nós temos em relação à bênção, porque o texto bíblico diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, para começo de conversa, Jesus traz os discípulos para pôr o pezinho no chão. Quem está entendendo isso aqui? Você está viajando muito, você está indo muito longe. 200 dinheiros, se eu tivesse, Aí Jesus pergunta assim: quantos pães tendes? Ou seja, venha para a sua realidade. Quem está entendendo isso aqui? Porque é através da sua realidade que eu vou trazer a bênção. É através do que você
tem que eu vou trabalhar. Não é sobre aquilo que você imagina. Não adianta você viver sonhando com aquilo que você não tem, porque o que você não tem, você não tem. Reginaldo, se você não tem, você não tem. Aí você fica sofrendo por aquilo que você não tem. Você fica brigando com Deus com aquilo que você não tem. E com isso você está desprezando, você está rejeitando, você está minimizando, você está diminuindo aquilo que você tem. Porque aquilo que você tem, você acha que não tem importância, não é insignificante, não dá para viver milagre com aquilo que você tem. Então, aquilo que você tem, você está descartando e você está com a sua, imaginando, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu... Não, gente, Jesus está falando, discípulos, volte para a sua realidade. A partir daí que eu vou começar a trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Qual é a sua realidade? Quantos pães você tem? O que é que você tem para que o milagre aconteça na sua vida? É isso que Jesus está perguntando. O que você tem? Quantos pães tendes? Aí Jesus fala, vai ver, ide e ver. Sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Aí o texto bíblico diz, ok, então agora você sabe o que você tem. É igual o texto da mulher, da botija de azeite. Ela chega e fala assim, ela vai ao homem de Deus, fala que precisa de um milagre, porque os seus filhos estão indo, para ser vendido. Ela fala assim, o que é que você tem em casa? Jesus sempre pergunta o que você tem, porque através do que ela falou, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então você tem alguma coisa, mas por que ela fala, eu não tenho nada? Porque a botija de azeite, com um restinho de azeite, para ela era insignificante. Não daria para viver milagre com aquilo. E era exatamente com aquilo que ela estava desprezando, que ela iria ter uma mudança, uma transformação, ela iria viver honra, ela iria viver um milagre, era com o pouquinho mesmo que ela tem. Por quê? Sabe qual que é o meu problema? Sabe qual que é o seu problema? É ter um pouquinho e falar, isso aqui não serve para Deus. Eu não consigo fazer, porque isso não serve para... Tem tanta gente melhor do que eu. Não, eu não tenho muito conhecimento. Não, deixa outro. Não, Deus quer usar você. Pega o seu pouquinho, coloca na mão de Deus. Pega a sua pouquinha força, sabe? Sei lá, às vezes fala assim, nossa, meu Deus, eu estou com pouquinha fé. Pega essa pouquinha fé, Deus, eu tenho só um pouquinho mesmo, mas olha, eu estou depositando tudo para o Senhor, e o Senhor vai fazer um milagre extraordinário. Por quê? É que a gente vai pensando em outros textos aqui agora, Porque vamos pensar uma coisa. O texto bíblico diz, não estava no pensamento agora, mas veio e eu vou falar. Amém, igreja? Se eu não ministrar toda essa mensagem, deixa para um outro dia. Mas isso aqui que eu vou falar agora é importante. O texto bíblico fala que Jesus está no culto, chegou na hora da oferta, irmã Dora.
E vem alguém e oferta grandes quantias no gasofilácio. E eles saíam todo empinado. Olha quanto eu consigo doar para a tua casa. Porque eu sou... Aqui, Deus, o Senhor precisa de mim. O Senhor precisa da minha oferta, ó. Estou exagerando, só para vocês terem uma... Só para... O texto bíblico diz que veio uma senhorinha, uma mulher. E ela colocou 2 moedinhas no gasofilácio. Jesus disse que foi aquela a maior oferta. Aquela foi a maior oferta. Eu repeti isso aqui, gente. Meu Deus do céu. E por que foi a maior oferta, igreja? Você já parou para pensar nisso? O texto bíblico diz que ela deu tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha era 2 moedinhas. Alguém pode ter dado ali grandes quantias, mas Jesus que conhece tudo, Jesus que sabe de tudo, sabia o quanto que eles tinham numa conta bancária. Aquilo lá não era nada, era como se fosse a tal das moedinhas mesmo. Mas quando chega aquela mulher, ela entrega. Então não é questão de quantidade, não é de valor, é quanto você está disposto a se derramar ao Senhor e entregar tudo para Ele. Amém, igreja? Você tem condições de entregar tudo ao Senhor? É isso. O texto bíblico está dizendo que Jesus está esperando de nós essa atitude de uma entrega ao Senhor, sem reservas, viu, igreja do Senhor? Sabe, e às vezes com muito pouco, às vezes a pessoa quer fazer bater no peito, né? Aí o texto bíblico diz que aquela mulher falou: não, olha, Senhor, isso aqui é o meu tudo. Puxa vida, Jesus disse, ela deu tudo, foi a melhor oferta. Que coisa linda. O texto bíblico diz que quando eles descobriram quanto eles tinham o quê? 5 pães. Eles vieram para a sua realidade. 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordenou que sentassem todos sobre a relva verde. 40. Sentando, repartiram de 100 em 100, de 50 em 50. Aqui eu entendo, irmãos, que Jesus agora vai ensinar algo extraordinário para aqueles discípulos. Vocês querem a bênção? Vocês querem tomar posse de uma bênção? Quer viver um milagre? Então o que vocês têm que fazer? Saia das viagens imaginárias, venha para a sua realidade. Achou que você tem? Qual é a sua realidade? O próximo passo é organização. Se organizem, 100, 100, 50 e 50. Irmãos, para que Deus, responda só para você, para que Deus vai liberar uma bênção para pessoas desorganizadas? Uma pessoa que vai ter a bênção e daqui a pouco ela vai perder a bênção, porque ela não tem organização, ela não tem um planejamento para ter a bênção. E, gente, quantas pessoas você conhece
que estão bem, daqui a pouco elas perdem tudo, e financeiramente falando, elas não conseguem, sabe, ter a bênção e multiplicar a bênção. Daqui a pouco ela perde tudo. Deus deu a bênção, mas daqui a pouco a pessoa põe os pés pelas mãos, e a bênção foi embora, e daqui a pouco ela está de novo, Deus, por favor, Deus está dando a bênção, mas é necessário que a pessoa organize a sua vida. E organizar a vida, meu irmão, muitas vezes deixar de viver no mundo imaginário. Meu Deus do céu. É você não fazer coisas que você não pode. Quem está entendendo, diga amém. É você não gastar mais do que a sua receita. É organização, irmão. Precisa falar mais do que isso aqui? Já está explicado, né? Você organiza a sua vida. Então, oh, glória a Deus, que interessante, né? Prepara o lugar da bênção, irmão. Prepara o lugar da bênção, porque vai vir muita bênção. Vou repetir isso aqui. Você tem que se organizar, porque você vai viver algo extraordinário. Da bênção da multiplicação. Você pega isso aqui em nome de Jesus. Deus vai, mandar. Oh, glória. Eu gosto disso aqui. Ele vai mandar que a bênção esteja com você, te acompanhe como uma sombra. Aonde você for, a sombra não vai. Onde você for, a sombra não está com você. Vai ser assim com a bênção. Quem quer pega, tá? Eu estou profetizando. Você vai andar e a bênção vai andar com você, lado a lado. Aonde você chegar, vai ser orientado. Mas é necessário que você organize o lugar da bênção. Prepare o lugar da bênção, porque ela tem que chegar e tem que ficar, meu irmão. Ai, Jesus da glória. Então se organiza. Eu ia falar para vocês falar um por mãozinha, aí não vou falar não, tá? Sei que vocês são organizados, mas é bom cada vez mais ter organização, né? Aí o texto bíblico diz que depois que eles se organizaram, repita, depois da organização. Depois, Jesus pegou os pães e os peixes, só depois da organização, só depois que eles vieram para a sua realidade, entenderam que eles tinham pouco, mas o pouco na mão de Jesus é muito. O pouco, se eles colocar no lugar certo, se eles pegar um pouquinho, sabe, irmão, e depositar nos pés de quem é o abençoador, vai ter milagre extraordinário. Aí eles se organizaram. Vamos ajeitar aqui, vamos organizar, vamos acertar, vamos deixar tudo certinho, porque está chegando a bênção. Aí o texto bíblico diz que depois que eles se organizaram, Jesus, 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e... Quem está me ouvindo, diga amém. Olha lá o texto. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e... E o que, meus irmãos? Abençoou. Oh, glória a Deus. Se abençoou, se Jesus abençoou, então está abençoado, meu irmão.
Fala aí por irmão, se Jesus abençoou, está abençoado. Se Jesus abençoou, está abençoado. Oh, glória! E aí, depois da bênção de Jesus, depois que ele libera a bênção, ele pega os pães de novo e entrega nas mãos dos discípulos. Estou parando já, irmãos. Quando a Mislene começa a olhar muito no relógio, complica para mim. Ele pega os pães e agora está abençoado. Amém? Quando eles deram para Jesus, era ali algo que estava ainda no natural. Mas depois que você coloca na mão de Jesus, agora já está no espiritual. Ah, meu irmão. Se você soubesse. É que, oh meu Deus do céu. Se a gente soubesse, a gente não deixava, irmão, de pegar todos os nossos bens, os nossos pertences e colocar nas mãos de Jesus. Tem hora que a gente fala assim, não, agora eu não posso, eu estou muito apertado, eu não posso dar dízimo, não posso dar oferta, eu vou resolver primeiro, e depois que eu resolver, daí eu vou dar oferta. Como que se... Gente, você está enganado, você está errado, meu irmão. Você está fazendo, o pensamento é errado. É porque quando você acha que está na sua mão, é que você acha que você resolve, que é você que sabe o que tem que fazer. Então, eu sei mais do que Deus. Então, eu não posso dar para Deus, senão eu vou dar para Deus, vai desinteirar. Muito pelo contrário, irmão. É 5 pão e 2 peixinhos que você coloca na mão de Deus e ao invés de faltar, muito pelo contrário, vai multiplicar. É bobeira que a gente pensa. Eu respeito, tudo bem, tá bom, vamos tocar o barco. Só que você está fazendo errado. Coloque na mão de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. O texto bíblico, parei já, irmãos. Aí depois da bênção, Jesus devolveu para eles, agora trabalha com esse aqui, ó, abençoado. É mais ou menos assim. Você pega o seu dízimo, entrega, você abençoa 90%. Errado. Você pega os seus 10%, entrega na casa do Senhor como dízimo e oferta, e você abençoa todo os 100%, que ainda vai ficar os 90% na sua mão, e vai ter multiplicação. Irmãos, eu vivo isso, eu e a Mislene, a gente vive isso o tempo todo, de bênçãos, de ofertas e de dízimos. É um prazer que a gente tem de ofertar. Por quê? Porque não é troca, irmão, não é barganha, não é nada disso. É porque você sabe que o que está na tua mão está abençoado. É muito mais fácil para trabalhar. É isso aí, irmãos, é simples. Aí o texto bíblico diz, agora Jesus falou, pega e trabalha com isso aqui que está abençoado. Porque uma coisa é você trabalhar com aquele que está no natural. O natural é natural. Mas aquele que está com a bênção, ele multiplica. O William já falou várias vezes aqui que quantas vezes ele viu o pensamento de que, humanamente falando, não fecharia a conta. Não é isso que você fala, William, de vez em quando? Se for fazer a conta, eu não pago as contas. Mas porque o generoso oferta, dizima na casa do Senhor, no fim do mês, fecha as contas, dá tudo certo. Mas como é que pode? É porque Deus multiplica. É a bênção de Deus. Aí o texto bíblico diz que, depois Jesus abençoou, eles comeram, né? Repartiu. Depois da bênção, ele repartiu e deu os peixes. Aí o texto bíblico diz, e todos comeram. Érica, todos comeram. Com 5 pães e 2 peixinhos, todos comeram. Se o texto parasse aqui, gente, já era milagre. Quem está entendendo, diga amém. Se acabasse aqui o texto, uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos, já era milagre. Mas eles comeram e ficaram
Eu fico pensando nessa cena. Os discípulos passando, quer mais? Não. Gente, cristão, nós, né? Nós gosta de... Nós somos bons de garfo, né, meu irmão? Nós gostamos de comer. Sim ou não? Come, filho. Não, não, pelo amor de Deus. Come. Não, não aguento mais. Poxa vida. Levantaram então 12 cestos cheios de pães e peixes. Sobrou 12 cestos. Você pega essa bênção que Deus está liberando ao meu e ao seu coração aqui nessa noite? Aquilo que era insignificante, Deus vai multiplicar de tanta forma, que vai, sabe, resolver essa questão agora. Essa multidão vai ser resolvida, vai ser saciada, você pega em nome de Jesus. E depois ainda vai sobrar, viu, meus irmãos? E Deus, Ele não gosta de desperdício não, viu, igreja? Ele gosta, se Ele já nos ensinou sobre organização, agora os discípulos estão cientes já. Opa, Deus não gosta de nada desorganizado, de nada bagunçado, e muito menos de desperdício. Bênção não é para desperdiçar. Por que Deus fez todo esse trajeto aqui com eles? De ensinar, trazer para a realidade, sabe, fazer com que eles entendessem que existe um processo de levar ao Senhor. Porque Jesus está ensinando, olha, você vai ter em abundância, vai sobrar, mas você vai fazer uma reserva ainda, viu? Ô, glória! Vai ter uma reserva, 12 cestos cheios. Vocês estão com graça falando que não tem mercado aqui? É só você entregar, porque eu que vou resolver. A multiplicação é eu que faço. É só você confiar em mim e trabalhar comigo, sabe, vamos juntos, porque eu resolvo essa questão para você. No lugar que era para ser vergonha, terá dupla honra. Você pega isso aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Aí o texto bíblico diz, olha, e 12 cestos. Então, se fosse para falar, não, puxa vida, então como que vai fazer? Um cesto para cada discípulo aí, vai, ô glória, amém, igreja do Senhor. Versículo de número 14. Vocês pensam que era pouco, gente? 14 não, 44. E os que comeram os pães? Que pães? 5 pães e 2 peixinhos. E os que comeram, era quase 5.000 homens. Jesus sabe o que fazer para que o milagre aconteça na sua vida. Jesus sabe como fazer para que você saia sempre abençoado. Qual é o segredo, meu irmão? Qual é o segredo de ter a bênção? A Mislene ministrou aqui, obedeça ao Senhor, se submeta ao Senhor. Tem sabe, já tem um modelinho de Jesus, já tem um modelinho da palavra do Senhor, não adianta você fazer do seu jeito. Porque com o seu jeito é com a força do seu braço, mas com o modelinho da palavra do Senhor, a bênção que vai trabalhar a seu favor. Amém? E aí, gente, é bênção sem medidas.